Olá, gente! Como que vocês estão? Eu espero que você esteja muito bem. Eu estou ótima. Estou aqui fazendo malas, vocês não conseguem ver isso, mas tem malas e coisa arada distribuída aqui no chão perto de mim. Eu tenho um casamento esse final de semana, então eu decidi gravar esse vídeo antes de viajar, exatamente porque eu terminei a segunda obra, o segundo romance do nosso projeto Dostoiévski. Para quem não sabe, a gente está lendo a obra de Dostoiévski em ordem cronológica. E o segundo livro, então, é o Duplo. O Duplo, então, vai trazer a história de um homem chamado Goliadkin. E tem o nome dele inteiro é russo, é difícil, é comprido, enfim, vamos nos limitar a chamar ele disso. Apesar de que a história em si, o narrador chama ele de o nosso herói. E eu achei isso interessante. Acho que Dostoiévski quis nos dizer algo com isso. Essa história me surpreendeu. Ela, na verdade, assim, ela foi meio agoniante ler, porque eu tive bastante dificuldade com esse personagem principal. Basicamente, Goliadkin, ele é um homem que trabalha para o serviço público, no escritório, tem uma vida um tanto quanto comum, ordinária, e ele tem algumas fobias, algumas coisas, algumas dificuldades sociais, algumas inseguranças com ele mesmo, e ele, assim, Dostoiévski traz isso de forma brilhante nessa obra. Você consegue, assim, sentir essa dificuldade psicológica desse personagem. E eu acho que por isso que eu fiquei agoniada, porque eu ficava tipo assim, oh meu Deus, não, não faz isso, faz aquilo. Enfim, o que é interessante dessa obra, e é um motivo pelo qual ele é esse título, né, O Duplo, é que Goliadkin, ele vai, do nada, repentinamente, encontrar um homem que é o seu duplo. Então, é como se fosse um gêmeo, e um gêmeo perdido, né? E esse outro personagem que é igualzinho ele fisicamente, vestimentas, tudo, a diferença é que ele é exatamente o oposto dele no sentido de personalidade. Então, outra versão dele é melhor, é mais atraente, é mais carismático socialmente. E o Goliadkin, ele começa a ficar assim, criar umas noias. Noiado é a palavra para esse personagem. Noiado. Ele começa a criar noias de que esse outro está perseguindo ele, e a história começa a, tipo assim, realmente, o trama começa realmente a desenvolver nesse sentido. Ele tem algumas questões, com certeza, algumas dificuldades com algum tipo de transtorno. A gente percebe isso até porque tem hora do livro ali que ele menciona que ele não tá tomando remédio mais. Mas basicamente aqui, Dostoiévski vai nos levar no psique desse homem e vai chegar num final. E é assim, como eu falei, agoniante compartilhar essa jornada. Eu fiquei assim, irritada com o personagem muitas vezes, mas é uma história que é interessante, até pela profundidade psicológica que o Dostô traz pra gente. E eu achei isso interessante, porque normalmente os livros do Dostô eu vejo mais, quer dizer, eu só li 3, 4 até agora, mas enfim, eu vejo mais o lado existencial, questões existenciais, filosóficas, até espirituais, eu diria. Então ele traz mais essas características, essas buscas internas. E nesse daqui ele traz bastante o lado da psicologia, da psique, do transtorno desse personagem e da vida dele, e como isso afeta o dia a dia dele e vai criando o mundo dele. Então eu achei a ideia de existir um duplo seu, exatamente igual você, e que é o oposto e é muito melhor que você, eu achei isso interessante, né? Porque, poxa vida, imagina se isso realmente acontecesse. A gente fica meio assim, caramba, isso deveria ser terrível. Mas na mesma hora eu sei e eu via e eu tava desconfiada que isso na verdade era um jogo do Dostoiévski tentando trazer o subconsciente, um reflexo, como se ele estivesse espelhando e ele estivesse
projetando nesse outro como se fosse aquilo que tá no subconsciente dele, ou então aquilo que falta, né? Isso, depois eu pesquisei resenhas e tal, e eu vi que várias pessoas têm, também tiraram essa mesma conclusão desse livro, então... Mas, enfim, é um livro que eu achei tão curto, gente, que, assim, não senti que fosse um romance. Parecia mais um conto, assim, porque ele foi rápido para a conclusão, sabe? Então... é mais ou menos umas 130 páginas, um livro digerível, mas eu achei um pouquinho mais difícil do que o primeiro, Gente Pobre. Então, Gente Pobre também a gente já tem vídeo aqui no canal, e agora a gente tem a minha conclusão do O Duplo. Eu vou dar 3.5 estrelas, porque eu, assim, como eu falei, eu fiquei agoniada lendo essa história. E não me prendeu assim tanto, eu achei um tanto quanto confusa a narrativa, é meio bagunçada, eu acho que ele também fez isso proposital, eu acho. Porque mostrando de todas as formas, até o narrador é confuso assim, sabe? Então, teve algumas coisinhas que eu não entendi, até porque são expressões e coisas da antiga Rússia, então... nem tudo eu consegui absorver, mas eu diria que a história é confusa exatamente para mostrar a confusão desse personagem, se isso faz sentido. E isso também é refletido porque exatamente a gente está acompanhando uma pessoa confusa. Então a história também é um pouco confusa. Então não peguei assim tanto, não assim me apaixonei muito por essa obra. Gostei mais do primeiro, sendo bem sincera. E é isso, gente. Essas foram minhas impressões. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que o vídeo é curtinho exatamente porque eu trago as minhas impressões e não necessariamente uma resenha crítica. Mas é isso, gente. Agora eu tenho mala pra fazer e casa pra limpar e leitura pra ler. É isso. Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau.